No meu primeiro vídeo, eu fiz uma introdução geral a Monogatari, uma das minhas franquias favoritas, junto com um resumo e análise do primeiro arco. Eu sou o Shirogane e hoje é dia de continuar nossa jornada. Sem mais delongas, vamos por partes. Nós começamos pouco tempo após o fim do arco anterior. É Dia das Mães e Koyomi está sozinho em um parque, refletindo sobre sua própria solitude e em como estar naquele parque vazio fazia se sentir a única pessoa do mundo, até que vê uma menina, mas que logo foge e o deixa novamente sozinho. Eventualmente, Hitagi também aparece no parque, agora muito mais expressiva e animada do que antes, e os dois começam a conversar, que é quando Koyomi começa a sentir algo por ela. Hitagi fala sobre como o parque costumava ser seu lugar especial na infância, mas que tudo mudou quando ela se mudou para onde agora vive com seu pai. A garota agradece novamente pela ajuda com o caranguejo, e Koyomi tenta dizer que não foi nada demais, mas Hitagi insiste em o recompensar. Ela diz que só dessa vez fará qualquer coisa que ele pedir, desde dominação mundial, imortalidade ou até derrotar os Saiyajins, fazendo sugestões cada vez mais bizarras até que Koyomi finalmente consegue mudar de assunto e falar sobre o que tinha em mente. Ele revela que brigou com a irmã, pois decidiu sair de fininho de manhã para não atrapalhar o Dia das Mães de sua família. Porém, a mais velha das duas, Karen, o pegou no flagra e pediu para ele passar o Dia das Mães com elas, mas ele se irritou e foi embora mesmo assim, pois não sentia que pertencia e que iria só ficar no caminho e atrapalhar o dia delas, e que agora não tem coragem de voltar para casa e pedir desculpa. Hitagi o provoca, o chamando de Siscon, e ele protesta dizendo que isso é coisa de quem não tem irmã de verdade. Após muito vai e vem, Koyomi vê a garota de antes novamente e decide falar com ela. Ela dá uma patada nele e então ignora, o que faz Koyomi dar uma porrada nela. Após muita hostilidade, a garota se introduz como Mayoi Hachikuji. Eles discutem muito, caem na porrada, da qual Koyomi vence e se envergonha de estar orgulhoso por ter vencido, e ele decide ajudar a ir até seu destino com a ajuda de Hitagi, mas após ser questionada, Mayoi diz que não é uma criança perdida, ela é um caracol perdido. Koyomi imediatamente liga para Oshino e explica a situação, e Oshino diz que é sem dúvidas um caso de vaca perdida, que é um tipo de aparição que faz as pessoas se perderem, e que a garota havia se confundido pois o kanji de vaca faz parte de como se escreve caracol. Então eles partem para procurar o destino de Mayoi, com Hitagi os guiando, já que ela costumava morar por lá e conhece a vizinhança. Porém, eles só se perdem repetidamente. Koyomi pergunta onde exatamente Mayoi quer ir, e após a subornar, Mayoi revela que é de uma parente chamada Tsunade, não essa. Koyomi diz que ela deveria estar passando o Dia das Mães com a mãe dela, não com uma parente aleatória, mesmo sabendo o quão hipócrita isso é, já que ele estava passando o Dia das Mães vadiando no parque. Eles continuam se perdendo e Koyomi pergunta se Hitagi está perdida por causa da renovação urbana que ocorreu recentemente, mas ela diz que ela não está perdida, ela sabe onde ela está e onde ela quer ir, mas continua pegando o caminho errado. Com isso, eles voltam ao parque e Hitagi parte para encontrar Oshino e pedir mais informações, pois ela não quer ficar sozinha com Mayoi, pois detesta crianças. Koyomi questiona por que Mayoi quer tanto achar a casa dessa parente, e Mayoi então admite que o lance de parente foi uma meia-verdade, e que a tal Tsunade é na verdade sua mãe. Ela diz que não importa o quanto tente chegar à casa de sua mãe, ela nunca consegue achar o caminho, então os dois discutem e brigam de novo, com Koyomi vencendo de novo. Enquanto eles brigavam, Hanekao aparece e Koyomi pergunta sobre a tal Tsunade, mas ela não sabe de nada. Ela pergunta qual é a relação dele com Hitagi, mas ele diz que não sabe exatamente qual é a relação dos dois. Hanekao então vai embora e Koyomi recebe uma ligação de Oshino logo em seguida, dizendo que deu as instruções de como resolver o problema de Mayoi para Hitagi, e para ele aguentar firme até ela voltar. Enquanto esperam por Hitagi, os dois começam a conversar e Koyomi descobre mais sobre Mayoi. Ela diz que é filha de pais divorciados e que após seu pai ter pego custódia, ela perdeu contato com a mãe e mal se lembra dela. Ela diz que não é algo que Koyomi vai entender pois ele mora com os pais, mas diz que sente que ele não gosta muito dos pais dele. Koyomi diz que não é bem isso. Ele costumava ser um bom menino, mas que quando entrou para o ensino médio, ele não conseguiu mais acompanhar os estudos e que aos poucos foi perdendo a imagem de bom rapaz e começou a ter um sentimento de inadequação, como se não importasse o quanto ele cresça, ainda ter a mentalidade de uma criança. Koyomi conta para ela que brigou com a irmã e que não sabe como vai se desculpar, e Mayoi diz que seus pais também brigavam muito. Ela diz que por fora eles pareciam um casal amoroso, mas que nunca os viu se dando bem de fato, que eles só brigavam o tempo todo e por isso se separaram. Ela diz que mesmo assim ama os dois e que ficava triste, pois parecia que seu pai odiava sua mãe. Ele ficou com a guarda dela após o divórcio e não a deixava visitar a mãe nunca, como se ao não deixar ela se verem, Mayoi iria deixar de amar a mãe, por isso ela queria tanto a visitar.
Enquanto conversavam, Hitagi retorna. Ela provoca ele mais um pouco e diz que precisa se desculpar. Ela falou com Oshino e ele explicou a situação. Ela vai em uma tangente, dizendo que a verdade depende muito do ponto de vista e que quando duas pessoas têm pontos de vista diferentes, quando elas estão vendo o mesmo evento por diferentes perspectivas, não tem como saber quem tá certo. Oshino disse que a única forma de se livrar do caracol e parar de se perder é se livrar do caracol. Vacas perdidas escolhem como alvo pessoas que atraem aparições, então se ele simplesmente sair de perto, irá se livrar da maldição. Koyomi fica confuso, dizendo que quem precisa se livrar não é ele, é Mayoi, ela que está sendo possuída, mas Hitagi novamente se desculpa e revela que Mayoi não está sendo possuída pelo caracol, ela é o caracol, e que Koyomi é quem está sendo possuído. Ela revela que Mayoi já está morta e que vacas perdidas são um tipo de fantasma que só pode ser visto por aqueles que têm um sentimento inconsciente de não querer voltar para casa, e que ela só fingiu que podia ver Mayoi pois tinha medo de ser diferente novamente, mas que na verdade do ponto de vista dela, Koyomi estava falando sozinho o tempo todo. Hitagi ainda tem um certo trauma de ser diferente, por isso tinha medo de que na verdade Mayoi existia e ela era a única que não podia ver, por isso não disse nada. E só revelou isso agora pois confirmou com Oshino que ela não estava ficando louca, Mayoi realmente não existia, quem estava vendo coisas era o Koyomi. É então que nós finalmente temos a explicação de quem é Mayoi Hachikuji. Dez anos atrás, um casal perdeu o amor e decidiram se separar, com o pai levando a única filha do casal com ele. O pai tentou fazer ela esquecer da mãe, privando a filha de a ver, até que eventualmente a filha começou a esquecer a própria mãe. Ela não se lembrava do rosto, da voz ou até da personalidade da mãe dela. É como se ao ver o rosto da mãe em uma foto, a mulher fosse apenas uma estranha. A garota então decidiu ir a visitar um Dia das Mães, antes que se esquecesse completamente dela, porém ela nunca chegou lá. A luz do semáforo disse ande, e ela andou, mas no fim não chegou do outro lado. Essa garota era Mayoi. Aqueles que não alcançaram seu destino irão interferir no retorno dos outros, é o que Oshino diz a Hitagi. Mayoi não é uma garota real, ela é o fantasma de uma criança que faleceu em um acidente de trânsito enquanto ia visitar a mãe. Koyomi é o único que pode haver, pois ele não quer voltar para casa por ter brigado com a irmã. A condição para encontrar uma vaca perdida é o desejo de não querer voltar para casa. E é exatamente isso que Koyomi sentia naquele dia. Ele brigou com a irmã e agora não queria voltar para casa e se desculpar. Ele não queria ficar no caminho enquanto sua mãe e irmã comemoravam o Dia das Mães. Ele não queria ser um incômodo, por isso decidiu não voltar para casa, que é o que fez ele encontrar o caracol. Mas é justamente por ser tão simples de encontrar uma vaca perdida que também é muito simples se livrar dela. Ele só precisa abandonar Mayoi. Mayoi diz que é verdade, ela é só um fantasma perdido e que ele deveria deixar. Todas as ofensas, provocações e pura hostilidade era só Mayoi tentando evitar que alguém a seguisse, pois não queria fazer mal aos outros, porém Koyomi recusa. Ele diz que sabe como é tratar as pessoas mal para evitar que se preocupem, sabe como é afastar as pessoas de propósito e que mesmo suas situações sendo diferentes, ele entende como ele se sente. Quando nós estamos perdidos, quando nos sentimos sozinhos, sentimos que precisamos afastar os outros para eles não se preocuparem, e é por isso que é dever dele fazer Mayoi chegar ao seu destino a salvo. Hitagi diz que finalmente entendeu Koyomi. Ele esteve ajudando desde aquele dia que ele a salvou da queda. Ele não a salvou por ser ela, ele simplesmente salvou uma pessoa sem pensar muito. Koyomi tem um coração muito bom e não consegue simplesmente assistir quando alguém precisa de ajuda. Ele sente que é dever dele ajudar sempre que pode, que mesmo tantas pessoas descobrindo sobre o problema de Hitagi, Koyomi foi o único que tentou ajudar e por isso que ela o ama. Com as instruções de Oshino, eles finalmente conseguem levar Mayoi até a casa de sua mãe. Mayoi é uma aparição do tipo fantasma, ou seja, ela está sempre presa da mesma forma que ela morreu. Ela não é capaz de aprender, de assimilar informações novas. Portanto, com a renovação urbana, o endereço de sua mãe não fazia mais sentido. Se você seguir uma rota baseada em caminhos novos que não existiam antes, você nunca vai chegar ao seu destino. Eles finalmente chegam a seu objetivo, revelando que na verdade a casa não existia mais. Ela foi demolida durante a renovação urbana e agora é só um campo vazio. Porém, Mayoi chora de felicidade, pois finalmente chegou até a casa de sua mãe e agora pode descansar em paz. Após Mayoi desaparecer, Hitagi questiona Koyomi, dizendo que ele ainda não respondeu sua confissão, mas que não precisava de uma resposta, pois ela sente que não deve mais nada a ele, afinal ele só salvou alguém. Mas que sua confissão não foi só para tentar pagá-lo por a salvar. Ela disse que não importa o fato de ele ter salvo, mesmo que ela tivesse o visto salvar outra pessoa, ela ainda teria se apaixonado. E que o ver salvando Mayoi só confirmou o que ela já sentia.
Ela diz que gosta muito de conversar com ele, que não sabe se está só tentando manipular para gostar dela, mas que não se importa se ele gosta dela de volta ou não, pois isso não muda o que ela já sente. Koyomi aceita a confissão dela, mas com a condição de que ela nunca mais finja ver algo que não pode ou vice-versa, e que, se eles tiverem perspectivas diferentes, eles deviam conversar sobre, não só tentar emular o outro. E com isso, eles oficialmente começam seu namoro. Koyomi promete às suas irmãs que não vai mais fugir de casa no Dia das Mães, e no caminho para a escola reencontra Mayoi, que foi promovida de assombração para alma penada, e que decidiu ficar pela área para continuar brincando com Koyomi, e assim termina o Caracol Mayoi. O Caracol Mayoi é uma história sobre ir para casa. Não me entenda errado, ela não é sobre o ato físico de ir para casa, mas sobre estar perdido, sobre não saber onde você está na vida e para onde ir ou o que devia fazer. É sobre ter empatia pelo próximo e tentar ajudar mesmo que você não possa ajudar a si mesmo e talvez encontrar seu próprio caminho enquanto ajuda outra pessoa a encontrar o seu. Enquanto o primeiro arco serviu para introduzir o universo da obra e os temas pelo qual ela trata, esse arco serve para introduzir formalmente o nosso protagonista, Koyomi. Enquanto no arco anterior sua presença foi um acessório para a apresentação de mundo e desenvolvimento de personagem da Hitagi, esse arco é inteiro sobre quem ele é como pessoa. Nós começamos com ele sozinho no parque no Dia das Mães, desapontado com si mesmo. O Dia das Mães é uma data para você comemorar com a família, mas ele não sente que pertence. Ele costumava ser um filho ideal, que sempre vai bem na escola, é bom nos esportes, é agradecido aos pais, nunca se rebela. Mas após ficar para trás na escola e aos poucos ir perdendo a motivação, ele acabou se afastando dos pais que amava tanto. Ele vê a mãe como uma personificação de tudo que tem de errado nele. Mas ele não a culpa pelas suas falhas. Koyomi é uma pessoa bem autoconsciente. Ele sabe que seus pais e irmãs não estão de fato desapontados com sua vida. A única pessoa que ele desapontou é si mesmo. Ele sente vergonha de não ser mais o filho ideal. Ele sente como se não estivesse sendo um filho digno da família que tem. E por isso ele foge. Suas notas baixas, sua vida social pífia, tudo de errado com sua vida é culpa dele e só dele. Ele não culpa os pais, ele reconhece que seus problemas são só dele, mas ao mesmo tempo ele não quer se responsabilizar. Ele não quer encarar a verdade, ele não quer olhar na cara da mãe e saber que ele não traz orgulho para ela. Por isso ele resolveu se isolar nessa data familiar. Ele foi pro parque justamente porque sabia que lá ele não iria desapontar ninguém mais do que ele já desapontou. É por causa desse sentimento de estar perdido, de não saber mais qual o lugar dele na própria família e principalmente o sentimento de não querer voltar para casa e encarar seus problemas de frente que faz ele encontrar o caracol. Mayoi é a aparição perfeita para Koyomi, pois ela é um espelho de sua própria situação. Enquanto Koyomi brigou com a irmã e não quer ver sua mãe por medo de a desapontar, Mayoi está fazendo de tudo que pode para se reunir com sua mãe. Ela quer ir para casa tanto assim, pois ela é filha de pais divorciados e por causa do seu pai, ela não tem contato com a mãe há muito tempo, a um ponto onde ela nem sequer lembra do rosto da mesma. Mesmo sabendo que é impossível para ela achar o caminho para casa, já que ela é um fantasma, ela ainda assim tenta, pois é a única coisa que ela pode fazer, tentar. Um trabalho de Sísifo é uma referência a um personagem da mitologia grega que foi dado a tarefa de rolar uma grande rocha acima de uma montanha, mas é um esforço inútil, pois assim que chega ao topo, a rocha rola de volta para a base da montanha. Mayoi está em um trabalho de Sísifo. Ela sabe que sua missão é inútil, que não importa o quanto tu tente, ela nunca terá sucesso, mas mesmo assim ela segue tentando, pois é a única coisa que pode fazer. Essa é a grande diferença entre ela e Koyomi. Koyomi pode ir para casa a hora que ele quiser, a única coisa que o impede é a sua própria vergonha, e por isso ele fugiu para o parque. Já a Mayoi está fisicamente perdida, mas não se abala. A vergonha que ela sente por ter esquecido quase que completamente da sua mãe é o que a motiva para encarar o problema de frente e tentar achar o seu próprio caminho, mesmo que seja em vão. Ela não foge do seu problema, ela o encara de frente. Koyomi e Mayoi se complementam nesse contexto, eles são os únicos que podem realmente se ajudar nessa situação. Koyomi precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Enquanto ele a ajuda a lidar com seu problema, a ajudando a ir para casa, ele usa a situação para lidar com seus próprios sentimentos e entender que não é errado aceitar o amor e afeto dos outros. Mesmo que você ache que não merece, no fim do dia ser amado não é a sua escolha, é a dos outros. Ele precisa engolir o orgulho e lidar com sua vergonha de frente para poder se reconectar com sua família. É nesse mesmo lance de aceitar afeto que nos leva ao outro propósito desse arco, o relacionamento de Koyomi e Hitagi. Hitagi nesse ponto está se recuperando bem do problema com o caranguejo. Ela decidiu colocar uma roupa simples e só sair para dar uma volta.
Ela não sente mais que precisa se isolar. Ela não esconde que admira muito Koyomi e é profundamente agradecida a ele. Porém, ele deflete os elogios e admiração de Hitagi com uma humildade exagerada, ao ponto de fazer ele parecer um bananão. Não porque ele não enxerga que ela gosta dele, mas porque ele se recusa a acreditar que ela gosta dele romanticamente. Enquanto Koyomi não consegue entender seus próprios sentimentos por causa da sua autoestima, Hitagi entende seus sentimentos bem, mas tem problema em os vocalizar. Ela tem dificuldade em se comunicar com alguém que não está na mesma frequência que ela. É por isso que ela desconversa tanto quando tá tentando fazer Koyomi se confessar pra ela. Ela tem esse bloqueio mental de que a única forma de acontecer é ela esperar passivamente até que Koyomi tome a iniciativa. Ela fica presa nesse dilema e só consegue passar isso do único jeito que ela sabe se comunicar, com o humor seco e ácido dela. Ela trata ele quase que como criança. Ela caçoa, zoa ele por ser virgem. Ela controla a comunicação deles através de dominância. Ela usa esse fato para se colocar como a dominante, a proativa da conversa. Mas quando ela admite que também é virgem, é quando os dois ficam em pé de igualdade e podem conversar como iguais. Ela precisa superar esse bloqueio de comunicação, pois Koyomi não tem a mentalidade para usar a mesma linguagem que ela. Ele não entende nem o que ele sente sobre si mesmo, quiçá entender o que os outros sentem por ele. Ela precisa se pôr no nível dele para que os dois consigam se comunicar direito. O fato de Hitagi não poder ver Mayoi ajuda a exemplificar essa diferença em métodos de comunicação que os dois têm. Hitagi esconde o fato de não poder enxergar Mayoi, pois ela tem medo tanto de ser diferente quanto de fazer Koyomi se sentir diferente. Ela ainda carrega o trauma do caranguejo e por isso ela tenta ao máximo fazer com que Koyomi ache que os dois estão enxergando as coisas pela mesma perspectiva. Ela só revela a mentira quando é necessário para ajudar Koyomi a superar o caracol. Ela é capaz de simpatizar e tomar a iniciativa para ajudar ele por causa da própria experiência no arco anterior. Ele a ajudou antes e agora ela quer o ajudar, pois é a coisa certa a se fazer, mesmo que isso a deixe desconfortável. No final do arco, quando os dois finalmente conseguem se confessar e admitir seus sentimentos em voz alta, é quando eles finalmente conseguem ser honestos pela primeira vez. Eles entendem que não importa quem é o outro, o que importa é o que o outro faz eles se sentirem. Hitagi entende que ela não gosta de Koyomi porque ele a salvou. Isso era só uma desculpa para tentar racionalizar seus sentimentos. Na realidade, ela simplesmente gosta da companhia dele e como ele faz ela se sentir. Ela admite que, mesmo se ele tivesse salvado outra pessoa e não ela, isso não mudaria o que ela sente, pois o seu altruísmo é apenas uma parte dele. Ela não gosta dele só por isso, mas também simplesmente porque gosta de como ele faz ela se sentir. Enquanto isso, Koyomi entende que não é egoísmo aceitar os sentimentos de outra pessoa. Após lidar com o caranguejo, Koyomi entende que não importa se ele acha que não merece o afeto de alguém. O que importa é que a outra pessoa sente afeto por ele, mesmo que ele tente rejeitar por achar que não merece. Isso não muda o que os outros sentem. Ao aceitar os sentimentos de Hitagi, ele consegue finalmente parar de pensar tanto nos sentimentos dos outros e olhar para os próprios. Ele gosta de Hitagi, ele gosta da companhia dela, ele gosta de como ela faz ela se sentir. Do mesmo jeito que ele também gosta de sua família. Ele os ama e sabe que eles o amam de volta. E é por essa realização que ele não só consegue se livrar do caracol, mas também aceitar a confissão de Hitagi. Porém, nem tudo são flores. Após Mayoi chegar em casa e desaparecer, após Koyomi e Hitagi finalmente admitirem os sentimentos que têm um pelo outro, após Koyomi voltar para casa e aprender a aceitar o amor de sua família, Mayoi voltou, ainda com sua mochila. Ela ainda não pode partir para o além, pois tem assuntos não resolvidos para trás. Ela ainda não está pronta para ir, mas não vê isso como um problema, pois ela não é mais uma aparição assombrando Koyomi. Ela é uma alma penada agora. Ela não está mais presa em um ciclo de procurar eternamente por sua mãe. Agora ela é livre e escolhe usar sua liberdade para aproveitar um tempo com seu novo amigo. O Caracol Mayoi é um arco muito bom. Ele é essencial em apresentar Koyomi formalmente como personagem. Sua personalidade, motivações, medos, sentimentos. É aqui que nós finalmente entendemos quem é Koyomi Araragi e por que ele é o protagonista. O relacionamento com Hitagi iniciando tão cedo na obra é uma grande subversão das obras harem comuns. Não tem esse vão, não vão, ou protagonista indeciso sobre várias garotas. Não, ele achou uma garota que gostava, a garota gostava dele de volta e agora eles namoram. Simples, mas eficiente, pois o foco da obra não é romance, é estudo de personagem. Enfim, por hoje é só. Deem um like e se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.